Olá, Motolama na área. Eu sempre falo que aqui no Brasil nós não temos memória. Fazer pesquisa sobre assuntos históricos é uma coisa muito complicada aqui. E se falando de motociclismo, esquece. Achar dados é a coisa mais difícil que tem. Mas tem um sujeito que está começando a cavucar isso daí a fundo e vai fazer história. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas curiosas não entendem a minha. Oi, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Recentemente tenho feito muita pesquisa para fazer as matérias do Motolama. E toda vez que eu esbarro no assunto motociclismo, eu só consigo levantar a história recente. Mas tem um sujeito que está cavucando a fundo isso, que está levantando toda a coisa da história, da cultura do off-road brasileiro. Esse sujeito é o Alexandre, do Ecomuseu Off-Road Queen of the Mountains. Queen of the Mountains significa a rainha das montanhas, que são as motos. Eu estou aqui com o meu grande amigo Alexandre. Ele é o idealizador do Ecomuseu Off-Road Queen of the Mountains. Só o nome já é chique demais, né? Como é que você está, Alexandre? Bom demais, Arlindão. Primeiro, obrigado, né, por esse convite. Esses baluartes do off-road é que me movem cada dia mais, né? Eu que agradeço você estar aqui perdendo seu tempo ouvindo aqui os caras falar desse tempo. Que nada, a gente nunca perde tempo. A gente perde tempo quando Show está de bola. fora das motos. Vamos lá. Alexandre, vamos começar pelo início com uma questão de princípios. Bacana. Quem é você? Cara, meu nome é Alexandre Diniz César, tenho 49 anos, sou designer gráfico e não li, li O Pequeno Príncipe, etc. Faz parte da cultura geral. Uai, quem sabe? Como é que você começou no off-road, para começar a história? Olha, o off-road ele começou na minha vida desde muito cedo, né? Meu pai foi para a inauguração de Brasília de Lambreta com o Tina Garupa. Então você vê que já é um negócio demais, de DNA, né? Essa falta de noção. Eu sei disso que meu pai me levou de Kombi. Pois é. E aí, o que acontece? Em 73, meu pai ficou pronto a casa no Retiro das Pedras, que é aqui nessa região, no coração do off-road, onde tudo começou, né? Que é no município de Brumadinho, que é vizinho de Nova Lima, que é vizinho de Aranha, Moeda. Sim. Então a gente estava no meio do mato, no meio das trilhas, né? Então eu já comecei com a minha monaretinha, já dobrável, aquela pequenininha, roubando terra vegetal dos vizinhos. O crime já prescreveu, é claro. Não, pode ficar tranquilo que eu não conto pra ninguém. Fazendo rampa na rua para poder saltar, e do lado da minha casa tinha umas trilhinhas, e a gente saía da portaria do Retiro, cara, e já tava no mundo, né? Ali você tinha N minerações, na época tinha Minex, mas você tinha muita estrada e muita trilha. E meu pai em 73, e lá na minha casa, que eles brincam muito, que minha casa foi o primeiro hotelzinho que existiu, e eu nem fazia ideia de alguém brincou comigo. Porque na minha casa tinha YZ78, todos os amigos que ficavam deixando lá, né? Ou tinha alguns vizinhos. Então, assim, tipo YZ78, tinha XL Motorsport 250, tinha Capra 250, tinha 360 H6, H7. Você babando lá. E eu lá com a minha monaretinha, né? Depois uma Caloi dobrável também, que eu tive que colocar os pneuzinhos de cross nela para aguentar o tranco. E aí, o tempo que eu não estava pedalando, eu estava sentado nessas motos pensando que horas que eu ia também, né? Eles saíam de manhã, cara, de madrugada, e voltavam à noite com aqueles casos, né, cara? Pô, cada caso mais massa do que o outro. E na época não tinha muita aquela mentiraiada. Aí depois lançaram o filme ET, e meu pai tinha uma amizade muito grande com o pessoal da Casa Martins, com o César Martins. E no lançamento da Caloi Cross Extra, eu tive a felicidade. Meu pai me levou na loja, no depósito da Casa Martins, era na Lagoinha, para tirar uma Caloi Cross, e eu queria uma Caloi Cross, aquela que nem extra era ainda, era bem pesadona. Aí eu falei, eu quero amarela, que eu quero igual a YZ do Guilherme. Aí tinha acabado de chegar a Caloi Cross Extra. Então, aí já peguei a Caloi Cross Extra, e aí o mundo ficou pequeno.
Aí Sim, era imagino. de madrugada, mochila nas costas, pau. Então a gente rodava aquela região toda de bike. E aí depois, em 81, meu pai comprou uma FBM. Depois ele me passou a FBM, tinha essas motos todas para ele andar lá, ele andava. E depois eu fiz 2 trilhas com ele, quase passei em cima dele lá distraído, menino é foda. Aí falou, agora você anda, você tá apto. Mas você estava com a toca o FBM. barco. Com a FBM, cara. A FBM tá na família até hoje. 1981. Você tem ela até hoje? Tenho, e ela tem DUT, cara. Ela tem DUT, tem placa amarelinha, tem tudo. Tem documento, tudo boniteza. Restaurei Que ela maneiro, muito legal. Fizemos um trabalho muito bacana, restaurei ela toda e devolvi no Quincy, que provavelmente a gente deve falar nele mais tarde um pouco. Sim, Aí eu já devolvi faz pro parte do meu acervo, pai, né? eu falei, olha pai, tá aqui a sua primeira moto que você me deu, eu te devolvo ela toda restaurada. E aí foi engraçado que, poxa, deu um trabalho do peru, cara, pra fazer essa moto, entendeu? Imagino. E aí Peça eu para entreguei. ela deve ser uma coisa difícil. E dificílimo. Eu tive que fazer algumas adaptações. E aí eu entreguei para ele, ele foi um dos primeiros a chegar no dia do Queens, ele olhou a moto assim, ficou enlouquecido, né? Meu pai é muito sacana, engraçado, mas falou assim, faltou a borrachinha do clique. Eu falei, tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Você vai, pode me devolver então. Ele falou, não, ficou linda, ficou linda. O Savastano viu, falou, borrachinha do clique? Você tá querendo me sacanear. Mas tá na família, faz parte do acervo, vai pro museu, tá lá. Vai ser a nossa... Só um parênteses interessante. Uhum. O fato de chamar de clique, aqui em Minas chama de clique. É só aqui em Minas que chama assim. A gente chama de clique. E treio antigamente, aliás, trilha antigamente aqui era treio. Né? Meu pai fazia treio. Não, até ele aí tudo levava bem. para fazer treio, não fazer trilha. Que Sim. tinha isso. Não sabia Legal, que era só em bacana. Minas, não. Pois é. E aí foi muito bom, aprendi a andar. Está aparecendo um gato aqui atrás agora, viu? Bom. Você não está vendo ele aí, mas eu estou vendo ele aqui. Aí eu Mas sim, desculpa. comecei a fazer trilha com essa FBM, e meu pai depois comprou uma DT para fazer com os amigos dele, tinha ainda tinha XL até hoje tem essa YZ do amigo dele, que está guardada na casa do amigo dele, inclusive, que é dono da YZ. E aí eu comecei e entrei, fui em 85, né, naquele Mundial, que era muito perto do Retiro das Pedras, ali na 040, no Rio Verde, que foi, quem viu, quem não viu, aquilo ali marcou muita gente. E a gente descia do ônibus, porque o ônibus do Retiro, ele passava pela BR, a gente descia do ônibus, ia ver o treino e depois a turma buscava a gente pro Posto Chefão. Então a gente passou quinta, sexta, sábado, domingo, vendo os caras, né, bicho? Você ficava olhando aqui e falei, meu Deus, os caras de outro mundo, né? E aí acabou o final de semana seguinte, falei assim, eu vou entrar de FBM nesse trem. É claro que a bichinha não subia o subidão da Montesa e nem o outro subidão. Sim. Mas a gente fazia os saltos e tal. E nesse dia que a gente treinava muito em pista também, que era bom para pegar uma técnica, né? E aí nesse dia meu pai tava, e tinha um menino rodando com uma DT. Eu falei, eu vou ter que passar esse menino aqui, vou ter que dar um jeito para ver se eu, né, meu passe melhora, né? Para ver se eu dou um plus da minha máquina aqui, né? E aí eu estourei. Aí eu falei, agora já vai, eu quebro toda, essa moto quebra toda. Hoje é o dia. Hoje que muda de fase desse jogo. E aí eu estourei a suspensão dela toda, tinha óleo de suspensão dianteira na calça, aqueles borrão preto assim. E acabou que deu certo, rapaz. Um mês depois, eu fui presenteado com uma DTN, né? Uma DT Buffalo, que era uma série. Sim. Que era montada com um kit Buffalo do Chico Lander pela Motorauto, pelo Beto. Então você já tirava a moto lá com a cara da DT da equipe Shell Yamaha. Sim. Então, saí bonito demais na fita. E ainda por cima, eles viram que eu tava estourando demais, que a suspensão não ia dar, eles trocaram esse Guilherme que era amigo do meu pai, eles trocaram a suspensão dianteira, colocaram uma suspensão dianteira de YZ 8, ela devia ser 7.8 pela mesa torta, assim, acho que era 7.8 pelo que eu vejo hoje. E aí, cara, fiz muita trilha nessa moto. Muita trilha, fiz enduro, comecei a fazer enduro, aí foi só felicidade. Mas daí como é que surgiu? Daí a ideia do Queen of the Mountain?
Pois é, aí eu fico 20 anos, né? Até os 27 eu andei nessa DT. Aí eu comecei a tomar muita pedrada das RMX, porque enquanto era KDX e você era insano, você acompanhava. Você virava a orelha da DT na hora que você saía de casa, desvirava na hora que você chegava e você conseguia dar um sufoco nessa galera. Sim. E aí começaram a chegar as RMX, que aí começou a acelerar demais e frear demais. Aí já não dava para acompanhar com a DT. Eu falei, pô, aí não começou dá. a ficar complicado. Começou a ficar caro e eu não tinha condição e tal. Eu falei, ó, vou parar com esse trem. Só que não tem jeito. Depois que você entra nessa, depois que eu falo, depois, depois que o minério. Depois que entra o minério para dentro do sangue, o trem corrói as veias e não tem jeito não. Mais cedo ou mais tarde você tem que voltar, porque dá uma crise de abstinência, né? Você fica meio. E aí eu falei, poxa, se um dia eu quiser voltar, eu quero voltar com a moto que o Peter Hansel, eu vi o Peter Hansel andando nas trilhas que eu andava de DT. A diferença é que eu andava e o Peter Hansel voava. Eu falei, pô, eu quero um trem desse quando eu voltar a andar. E era uma WR 250, 2 tempos. E aí eu fiquei nessa vontade, ficava vendo moto em jornal e esses trem de anúncio e tudo mais. Né? Aí um belo dia que eu tava com dinheiro, o céu abriu, apareceu uma WR 250, 95 dessas brancas, que o Rômulo depois me falou que vieram da Argentina, mas é uma R, não é uma Z, que ela veio dos Estados Unidos. E aí eu comprei essa moto faltando raio. Assim, moída. Pra lá de moída. Eu falei, mas é essa que eu vou andar. É essa que eu vou andar. Aí levei pra oficina de um amigo, ele desmanchou a moto e durante um ano ele foi me pedindo, a gente foi pedindo peça, fomos trabalhando e fomos fazendo essa moto funcionar de novo. Então hoje ela tem... Isso foi em 2017. 2017, depois de uma grande depressão, não tenho a menor vergonha de falar isso, uma depressão enorme, uma tristeza grande demais, aí minha mulher via que eu ficava olhando foto, falou, bicho, compra moto, vai, né? Vai ser feliz, né? E aí ela me apoiou demais, quando eu comprei a moto e quando ela ficou pronta, aí eu sou chorão pro caramba, eu cheguei em casa com a moto da caminhonete, aí chorava, engraçado demais. E aí, cara, e aí eu falei, pô, agora tô de moto, tô no motão, não sou o Peter Hansel, mas tô na moto dele. Cadê minha turma, né, que andava o que importa é o estilo. Exatamente. Cadê minha turma que eu andava? Não achava. Aí eu comecei a pesquisar, tentar achar os caras. Depois eu percebi, ao pesquisar os caras, eu comecei a pesquisar o off-road mineiro. E aí eu comecei a perceber que eu não achava nem meus amigos e nem a história do off-road. Eu falei, gente, certo. Tá tudo errado, os caras estão vivos. E a história aconteceu, porque eu vi a história acontecendo. Claro. Eu tava lá. Testemunho ocular. Enduro do 100, em 1977, eu fui dar apoio pro meu pai e pro amigo dele, o Guilherme, em 2XL Motorsport. Eu falei, não, eu vi. Foi lá que eu falei, putz, trem é doido demais. Então, assim, eu falei, pô, cadê meus amigos? Cadê nada? E aí eu fui no encontro que o Ricardo da SAG, que é um grande mecânico que tem aqui na região de Nova Lima, estava organizando, ele tinha uma KDX na época, e os caras fizeram um encontro de KDX. Eu falei, pô, deve ter algum velho lá, né? Vou lá ver a turma, né? Vai ver que tem um lá, né? Aí cheguei lá, não tinha ninguém, cara, da minha época. Aí tinha um ou outro, mas não era da turma que eu andava mesmo. Aí eu falei pra ele, cara, eu vou organizar um negócio desse. Eu vou organizar um negócio desse com as motos de 99, 2 tempos, 4 tempos, pra trás. De 99 pra trás. E vamos fazer. E como é que vai chamar? Aí falou, se você quiser, vamos fazer, você traz a turma das KDX, e aí a gente monta o quiz e tal. Aí eu falei, poxa, como é que vai chamar? Vai chamar Monks, vai chamar Motos? Aí eu falei, não, Queens of the Mountains, porque eram as rainhas das montanhas, né? Que eram as XLs, que eram as DTs, que eram as Montesas, né? E aí eu falei, pô, Queens of the Mountains, vamos fazer, 2019. Sim. E aí começamos a organizar. E aí eu fui no Rômulo, falar apoio do Rômulo, apoio de um, apoio de outro, né? E o Rômulo falou, cara, bacana, não tem história, vai nessa. É um dos meus mestres, é o Rômulo.
E o Fernandinho Silvestre, que eu vim estreitar a relação com ele no próprio Queens, mas eu sabia já que era um mestre, né? No off-road, o cara que rodou o mundo inteiro. E aí, nesse evento também, a gente tinha um apoio, demais. Tinha apoio do Savastano, do Jeca, tinha apoio da Moto Street, tinha apoio do Museu da Moto, tinha apoio de uma galera muito bacana daqui, RC1, Gini Motos. E aí eu falei, pô, então nós vamos voltar para onde tudo começou. Bar do Marcinho, que é meu irmão, claro. Assim. Eu sou do tempo que ele abre a porteira. Onde tudo começou. Das trilhas. Onde tudo começou. Eu falei, pô, eu conheço o Marcinho de longa data. Eu falei, cara, eu tô querendo fazer um encontro e tudo mais. Eu falei, eu gostaria que fosse aqui. Ele falou, bicho, a casa é sua. Eu falei, não, pra mim é uma honra. Aí fizemos. No dia, se não me falha a memória, 25 de julho de 2018. Fizemos o primeiro Queens of the Mountains. 62 inscrições, 62 motos. O Rômulo trouxe uma Montesa que provavelmente foi o Balbi que correu nela. Sim. Começou a chegar a Montesa, YZ 250, KX500 do colecionador lá de Divinópolis, IDT de placa preta, IDT linguiça e não sei o que, e o negócio foi fervendo, rapaz, e entra a gralha, e entra não sei o que. Já tinha feito inscrição, todo mundo ganha uma camisa, tipo essa que tá aqui, ó. Sim. Eu tinha feito para esse evento. Também, você faz a inscrição, né, paga a inscrição, aí tem a camisa, e aí vinham os adesivos para você adesivar a moto, oval, igual era antigamente, e aí vinha uma credencial para você pôr na sua moto, porque cada moto traz uma história. E como a gente estava interagindo, você não ia ficar do lado da sua moto. Então, essas plaquinhas, elas funcionavam para os amantes e para os curiosos. Chegava do lado da moto, pegava a plaquinha e falava, pô, isso aqui, por exemplo, a minha. Piloto Alexandre César, modelo Yamaha 250 1995 WR, e um pequeno texto, assim, moto comprada em 2017, restaurada durante um ano, para voltar nas trilhas. E aí, cada moto tinha a sua história. Então, assim... conversa vai, conversa vem, estaciona a moto aqui, conversa com aqui. Aí eu olho pra rampa do Marcinho que tá subindo até umas careias. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu arrumei, né? Você abriu o Jurassic Park. Eu falei, não, cara, e a responsabilidade, bicho? Eu falei, pô, como é que esse cara vê? Sobe, Theo. Falei, caramba, aí sobe Ronald, sobe... Juninho Coimbra, e aí vai chegando só os antigos. Eu falei, meu Deus do céu, abriram a porta do tempo aqui mesmo. E aí... o Jurassic Park todo soltou, cara? Não, abriu. Aí começou a entrar esse piloto, amantes, família, cara. Aí, o que aconteceu? A ideia de fazer um final de semana em 1980 materializou. Tá lá as motos, tá lá os caras, tá lá os pilotos, tá lá os mecânicos, tá todo mundo lá. 1980. E aí, seguindo o evento, mais pro fim da tarde, o senhor falou assim, você viu o que você fez? Eu falei, cara, eu fiz o que eu queria, assim, um final de semana, 1980, piloto, irmandade, off-road, família, menino, cachorro, gato, galinha, as motos, tá tudo aí. Ele falou, não, você fez mais. Eu falei, o que eu fiz, né, cara? Pensei comigo, falei, ai meu Deus do céu, o que eu errei, né? Que quando ela falou assim, não, você fez mais, eu falei, lá vem. Aí ele falou, você fez o primeiro evento cultural do Brasil, de off-road. Eu falei, isso é bom, né? É de comer, como é que é? Eu não tinha noção da curiosidade disso. Menor ideia. E aí, passa o tempo, veio o Fernandinho de novo. Falou, você viu o que você fez? Eu falei, pô, Fernandinho, foi bom te conhecer. Eu conheci ele uma semana antes, chamei ele, foi ele, velho Zanol, e o filho. Era a primeira trilha que o filho do Fernandinho ia fazer em Minas. Então você imagina que massa. Ele fez a primeira trilha no Queens. E aí a gente tinha um passeio monitorado. Ela falou, cara, você fez o primeiro evento off-road cultural do Brasil. Eu falei, putz, que é isso, né? Mas fiquei com aquilo na cabeça e fomos tocando o evento. Acabou o evento, maravilha. Pum, fecha o circo, né? E segunda-feira distribui foto e tal. E aí sai a matéria no Macieira, Fausto Macieira. Sim. Fausto Macieira, primeiro evento cultural da off-road do Brasil. Eu falei, putz, o trem agora virou escrito, né, cara? O trem agora é sério. Tá documentado. Savastano, Jeca Joia,
Queens of the Mountains, primeiro evento cultural off-road do Brasil. Falei, no. Beleza. Aí, julho, agosto, setembro, outubro, eu encontrei com meu primo, que é um turismólogo, geólogo, pós-doutorado, mestrado, e ele dá aula de ecoturismo na Universidade da Parnaíba. Ele me perguntando, né? Ele via que eu já estava até mais corado, né? Já tinha saído daquela depressão toda, já estava felizão, já estava no gás, né? Com 2 tempos já tinha desgrimpado, já o coração já estava redondinho. Eu falei, cara, como é que foi? Eu falei, pô, foi bom pra caramba, mas tem um negócio. Os caras falaram que foi o primeiro evento cultural e tal, eu não sei o que é isso, não. Eu falei, aí ele falou assim, bicho, como é que é isso? Eu falei, olha, eu juntei motos antigas, pessoas que fizeram história do off-road, e comecei a buscar muita coisa em relação à história do off-road mineiro. E aí o pessoal naturalmente começou a me cobrar o próximo, né? Quando nós vamos encontrar de novo? E aí eu comecei a pesquisar mesmo. Eu falei, cara, não existe registro ideal, não existe nada disso. E assim, aí tinha foto antiga do meu pai, aí comecei a pegar equipamento antigo meu, aí comecei daqui e dali. Eu falei, então você vai estudar. Você vai estudar o que que é museu, o que é ecomuseu, o que é casa de cultura e o que é evento cultural. Aí leio isso. Aí nós encontramos depois, ele falou, olha aí. Eu falei, cara, eu entendi o seguinte, que o off-road é muito importante, faz parte da história de muita gente. E ele anda em cima da história de Minas Gerais. Ele falou, é exatamente isso. Você simplesmente resgatou a história de várias pessoas. Isso é história. Você resgatou uma época de um estado, de um lugar, né? Então você trouxe à luz uma série de histórias de pessoas, de vida, de economia, de sociedade, de cultura. Eu falei, pô, né? Aí eu falei, pô, eu tô bonito na vida. Mas aí, foi tão bonito. Mas aí que ele falou assim, agora, filho, agora você tá responsável por esse legado. Eu falei, não, mas eu fiz o Queens e vi que esse é o legado que eu quero deixar, porque realmente o off-road fez surgir economia, fez surgir macacos. Eu chegava em macacos no buraco do Fusca, Lindão. Então eu vi macacos... Assim, aquele buraco que ficava lá atrás. No chiqueirinho do Fusca. Então assim, hoje pequeno como sou, você imagina, assim, 1974, cara. Eu chegava lá, no buraquinho, no chiqueirinho do Fusca. Então assim, Dona Dica, e depois... Renato, e depois outros, e Casa Branca também fui muito. Antes de FBM, eu ia no buraco do Fusca. E aí, eu falei, cara, eu quero resgatar isso. E aí nós começamos a trabalhar isso. Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte. Ele falou, olha, isso é cultura? Isso é um benefício de uma sociedade? Eu falei, então é o seguinte, primeiro nós vamos fazer o tombamento do off-road com o patrimônio imaterial de Nova Lima. E aí, dá de estudar, cara. E aí nós começamos a fazer o levantamento. Então hoje, igual fica assim, quem abriu a trilha? Eu falo, olha, a trilha para começar não é de ninguém. A trilha é do índio. Noção de Brasil, a trilha é do índio. Ela não é da bike, ela não é do jeep, ela não é da moto, ela não é do cavaleiro. Eu falei, a trilha é do índio. Vamos combinar. Não chegou nem as caravelas ainda. Tá lá os índios na trilha. Aí depois vieram os bandeirantes, depois das caravelas. E depois vieram os tropeiros para circular as mercadorias. Sim. E onde que era? Estado Real, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Rio de Janeiro, Minas Gerais, e os tropeiros subindo de São Paulo. E essa história que a gente vai resgatar junto com o off-road. Então, assim, vieram os índios, vieram os bandeirantes, vieram os tropeiros e depois vieram os aloprados. E suas motocas endiabradas. Né? Aí... Então, o que nós vamos... Vieram os aloprados. Então, assim, a gente vê que antigamente os enduros feitos pelo Theo e pelo Fiote, eles tinham nomes de histórias, tinham nomes aloprados também, assim, em busca do pneu encantado, nem eu gosto, para eu te falar, eu tenho que ler, porque assim, é coisa de Fiote, é coisa de gênio, é além da minha cabeça. Mas sempre tem, por exemplo, chafariz de Dom Rodrigo. Você ia fazer a inscrição, você recebia. O que é aquilo? Chafariz de Dom Rodrigo é duro. Chafariz de Dom Rodrigo, Ouro Preto. Chafariz de Dom Rodrigo é uma estrutura que foi mandada fazer em tempo do Império por Dom Rodrigo, que atendia as tropas do Império, atendia Dom Pedro vindo para lá e para cá, todas as tropas do Império, que era um lugar de descanso das tropas
e hidratação das pessoas, inclusive Dom Pedro. Sim. Então você tinha esse cunho de história dentro daquela trilha. Da cultura daquilo, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, o Independência queria fazer exatamente o que era, né? Rio de Janeiro, Minas, o primeiro Eu lembro que na Independência. planilha tinha a descrição dos lugares. Exato. Aqui Dom Pedro parou, não sei o quê. Exatamente, exatamente. Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente vai resgatar toda essa história, né, relacionada à história de Minas, à história do Brasil, no off-road. No off-road como? A pé, chinelo, bicicleta, de jipe, de moto, de bike. Andou na trilha, está em cima da terra, está fora de estrada, é off-road. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer um centro de convergência cultural dessas coisas De todas. todas as tribos. De todas as tribos, junto com a história. E contar para o mundo, porque na verdade é contar para o mineiro e depois para o mundo, que aquela região de Macacos foi onde tudo começou. O enduro de regularidade, ele começa em Minas. Sim, Né? sim. Porque no Rio você tinha velocidade, né? No Paraná você tinha um motocross muito forte. Sim. Mas aqui, por exemplo, o primeiro raid a pé do mundo foi uma prova que saía da Praça do Papa aqui, pernoitava em Macacos e voltava. Então, assim, eu tive a felicidade de, nessa busca da história, conhecer essa pessoa que organizou. Então, provavelmente vai vir também para o acervo esse primeiro raid a pé, a primeira enduro de regularidade a pé do mundo. E depois, aí você escuta de barco, de carro, a pé, de moto, né? Mas o mineiro que colocou isso, né? E em 1975 tem a fundação do Trail Club, né? E aí, DT, 1980, o trem fez, bum, explodiu. Então, Sim. Minas virou, Belo Horizonte virou a Califórnia do off-road. Então, o que a gente quer fazer com esse projeto? Trazer de volta a essa cultura, esse patrimônio que é mineiro. E onde é que entra o Ecomuseu? O Ecomuseu, ele entra exatamente nesse desenvolvimento desse dia. O que é isso, né? O que é esse evento cultural? No desdobramento desse dia. No desdobramento do Queens, ele vira o Ecomuseu. E aí, cara, eu tenho assim, por ser uma história ser um projeto muito bacana, que traz muita emoção, mas que traz muito contexto histórico e científico, e eu fui conversando com os mestres Rômulos, Fernandinhos e o Solano, que é esse turismólogo, e aí nós começamos a montar o que eu chamo de Dream Team, tá? Eu tenho assim, aí sentei com o Marcinho e falei, cara, nós vamos montar um museu. Nós dois somos proponentes do museu, o cara é meu parceiro. Seu João conta a história da estrada de terra, né? Vamos combinar. Seu João, pai do Marcinho. Sim. Ele conta a história da mineração mineira, ele conta a história da estrada, ele conta a história do distrito. Poxa, quando começou a vender, eles vendiam coxinha frita, não tinha luz. Seu João saía com o Marcinho com caixa de isopor em cima de mula para comprar a cerveja e o refrigerante, onde é Bandeirantes. Né? Certo. Mangabeiras, em Belo Horizonte. Então, assim, ele conta esse desenvolvimento, essa história. Então, eu falei com o Marcinho, Marcinho, nós dois vamos montar um museu. Ele falou, é? Ele falou, é. Você tá comigo? Eu falei, tô. Falei, então, beleza, cara. Então é o seguinte, nós somos proponentes do primeiro ecomuseu do off-road, talvez do Brasil, certamente, talvez do mundo, porque existem museus da moto, existem museus Sim. do motocross, mas não existe um museu da cultura, entende? Da cultura off-road, que junta a moto, bicicleta, junta Contando a história, né? Exatamente. A nossa pegada aqui em Minas é muito forte da moto, porque eu vim mais tempo da moto e aqui era a Califórnia do off-road. Então, assim, a gente tem mas a gente quer trazer todas as tribos. O museu, hoje, ele é virtual somente ou já é físico? O museu hoje, o que acontece? A gente lançou a ideia, né, dentro do cenário Queens, e aí foi expandindo, porque é uma paixão que não acaba. E aí eu comecei a coletar os equipamentos, comecei até a adquirir algumas coisas que eu já tinha, mas adquiri outras. Recebemos doações, e aí o museu eu comecei a colocar nas redes sociais os equipamentos, a história, os objetivos, aonde que a gente quer chegar com o museu, qual que é a história do museu, e esses equipamentos que foram doados, todos eles, alguns doados, alguns emprestados, que a gente vai digitalizar. Então, por exemplo, aqui, ó,
Você tem... Sim, continua. Olha isso aqui. Isso aqui é a abraçadeira do comissário técnico da Federação Internacional de Motociclismo da prova de 1985 do Mundial de 125 do Brasil. Então, assim, Puta, os caras falam assim, isso aqui vai pro museu. Eu falei, não, cara. Eu falei, não. Então, assim, aí todas essas coisas doadas, elas vão ter um tagzinho com a história dessa peça. Então, essa peça foi doada pelo J. Toledo aqui de Minas, que foi comissário, que foi amigo do Nivanor, que foi pro Latino-Americano em 1970, que trouxeram o caneco de terceiro lugar e depois foi para a Europa, ele e o Nivanor. Então, assim, isso aqui não é um objeto, isso aqui é uma história, certo? Sim. Então, assim, foto, assim, aqui tem fotos de independência de 86, aí você... Aí você vai folheando aqui, ó, essas fotos aqui são do Carlinhos Fiotti, que também foi um levantador de independência e que, inclusive, nos doou esse livro aqui, ó, que é a História da Independência, de 83 a 2002. E ele levantou várias provas. Ah, o nosso grande Euclides, né? Tem foto dele ali. Aí o cara te entrega a foto, você começa a olhar nos albinhos de foto, e aí você dá de cara com o cara, velho. Com a foto original dele, que foi pro livro. Olha isso. Sim. Olha isso. Maneiro. Então, assim, então aqui tem foto de... Eu tô com os livretos de levantamento do primeiro, segundo e terceiro Independência. Que o Fiotti e o Theo escreveram à mão. É, isso eu não vou nem mostrar, porque isso aí vai estar lá no museu pra gente viajar na maionese. Assim, tem projeto do Enduro, que ó, apresentação, projeto de pedir, né, de apresentação para patrocínio de independência de 88. Então aqui tem quanto que era, tantos o FIR, não sei o que, lá, e algumas matérias do anterior. Então, assim, tem muito jornal, tem muita foto, tem muito equipamento. Recorte. Tem recortes. Olha lá, ó, tem esse capacete aqui, ó. Esse aqui eu comprei para acervo. Porque muita coisa eu ganhei. Esse é um Scott V8. Esse é eu que doei mesmo. Um Scott V8 com um Dainese aberto. Então, assim, então a gente tem toda a história da navegação do Enduro, desde um aparelhinho que o Beto Montoraldo fez à mão, com uma folha A4 lá dentro com as médias todas. A gente tem planilha do primeiro Independência. Então, assim, e aí eu comecei a resgatar isso. Aí o que eu fiz? Falei, poxa vida, isso é história. Isso cada um... eu brinco muito, na hora que eu limpo, lavo ou recebo uma coisa que eu vou limpar, eu converso com aquela bota. E ela começa a me contar as coisas. O povo não acredita, não, mas elas falam, entendeu? Pô, eu sou de fulano, eu participei do motocross e tal, os objetos falam, cara, é muito engraçado. Aí você vai lembrando da conversa com esse... Pô, é um negócio muito louco. Tá, e como é que as pessoas podem fazer essas doações para o museu? Então, Lindão, o que acontece? As pessoas, eu vou deixar meus contatos aí com você, e-mail, zap, telefone, a gente faz a coleta. Vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo. Isso. Aí, à medida que eu vou coletando isso, a Marina Furtado, que faz aí parte da equipe, né, dos que eu chamo de os acadêmicos, ela é uma restauradora também, além de ser turismóloga, ela é uma restauradora. Então ela me ensinou como coletar isso e guardar. Então, assim, se tiver que limpar alguma coisa, então a gente guarda em sacos, assim, de preferência quase que a vácuo, é feita uma esterilização com algum produto químico, alguma coisa normal que tem em casa, aí embala e a gente põe em caixas de plástico. E a gente vai separando, né? Então, assim, a gente tem bota, capacete, jornal, revista, foto, enfim, material de navegação, tudo que você pode... Plancheta, certificado. Você tem alguma previsão de tornar físico? Arlindo, o que acontece? É um projeto que a gente está fazendo como... Não é uma ideia que transforme em museu. A gente está fazendo a questão toda certinha. A gente já fez a fundação da associação. Então já existe uma associação dos amigos do museu, do Ecomuseu Off-Road, que está sendo registrada para poder receber patrocínio, para poder receber alguma coisa de privado ou público, seja o que for. Então, o que é importante? Outro dia você teve uma reunião, parece que foi na Câmara dos Vereadores, sobre isso.
Sim, a gente já teve contato com o Departamento de Turismo de Nova Lima, já tivemos no começo do projeto com o pessoal do Patrimônio de Nova Lima. Então, assim, é importante que a cidade entenda que ela abrace isso, que isso vai trazer um benefício para a sociedade, entende? Assim, um ecomuseu, ele faz parte daquele contexto histórico, cultural, econômico daquela região. Então a gente tem essa ideia. E o ecomuseu, só para falar um pouco da estrutura que a gente quer fazer, essa estrutura do ecomuseu, essa área física, né, introduzida dentro de uma comunidade, a gente quer que seja, além de um museu, né, de ter peças, histórias, filmes, fotos, tudo assim, de ter uma área de palestras, assim, para oficinas de ofício mesmo, sabe? Se você tem acompanhado todas as postagens do Motolama, eu tenho falado muita coisa histórica. E muito. Isso tudo, o museu é subsídio para mim, eu sou subsídio para você, enfim. Pois é, ué. Vamos fazer uma noite no museu com o Arlindão, contando histórias do off-road antigo. Poxa vida, por que não? Entende? Por que não sentar? Eu falo muito, assim, eu fiz uma visita no interior, lá em Três Pontas, e lá tem uma cooperativa de café muito grande, é uma das potências de café do Brasil. E tem uma salinha, que eu passei na porta correndo e voltei. Aí eu olhei, tinha uns senhorzinhos, chapéu, fumando lá, e tomando um cafezinho. Aí eu perguntei para a pessoa que estava comigo, que eu ia fazer uma reunião lá. Ele falou assim, quem são essas pessoas? Ele falou, essas pessoas são os cooperados. E eles ficam aqui, são senhorzinhos mesmo, 60, 70, 80 anos, são os velhos fazendeiros, que os filhos hoje estão com as máquinas e tal, estão vendendo café. Mas eles que começaram essa cultura. E eles ficam lá, cara, conversando, contando caso. E é um ambiente deles se encontrarem. Então ali fica uma mesa de café e a mesa deles, eles passam um dia ali. Eu quero dentro do museu uma mesa, um lugar, assim, Arlindo está vindo a Belo Horizonte fazer uma reunião. Aonde o Arlindo vai fazer reunião? No museu. No museu, claro. Entendeu? Vai ter lançamento. Então vai ter uma mesa. A única coisa que eu peço, na hora que começar a contar os casos, liga o gravador. Só isso. Porque a gente vai editar isso. E a câmera de vídeo. E a câmera de vídeo. Só isso. Dá só um play pra mim. E deixa o pau cantar. No final do dia eu vou pegar aquilo, vou digitalizar, vou editar. Vai espremer as coisas que não podem divulgar. E vão cortar. Mas é o que eu falo muito. A minha esposa é engraçada, né? Outro dia ela falou assim, poxa, você só fica vendo coisa de moto. Eu falei, pô, você tá reclamando? Tem uns que só ficam vendo pornografia. Pois é. Então, a gente só fala dessa porcaria, o trem enferrujou mesmo, entendeu? Nós somos apaixonados por esse trem, não adianta não, cara. Não, isso tá correndo na veia aqui por dentro. Ué, não tem jeito. Então, assim, o museu é isso. Tá bacana. O museu vai ser eu brinco muito, do dia eu apresentei por um amigo também, conversando, o que é o museu? Eu falei, olha, o museu é uma cozinha de mineiro. Tem lá a foto da avó, da avô, tem a linguiça, tem o café, tem fogão a lenha. Tudo. Tem o fogão a lenha, tem um mesão, que você chega lá, eu vou contar a minha história, você vai contar a sua história, a gente vai ver a nossa história. Isso é o Ecomuseu. E vamos dar risada junto. Isso é o Ecomuseu. É a nossa história. Maravilha. Alexandre, foi um prazerzaço conversar contigo. O prazer foi meu, cara. O prazer foi meu. Conto com todos os esforços, todas essas forças, esses baluartes que tem me segurado. Como diz o outro, tamo junto. Tamo junto. É isso aí. Então é isso, cara. Valeu, um abraço. Em breve nos falamos de novo, provavelmente ao vivo. Se Deus quiser, Lindão. E se Deus quiser, em breve a gente faz um quiz, em breve a gente toma um café no Ecomuseu. Até lá. Obrigado por tudo. Vamos em frente. Combinadão, um abração para você. Obrigado, com Deus. E aí, muito legal isso, né? Esse museu vai ser um marco do motociclismo brasileiro. Quando estiver pronto, vai ser uma visita que vale a pena ser feita. Vai lá em Nova Lima, come no bar do Marcinho e faz uma visita no museu. Se gostaram da história, valeu, não esquece de se inscrever, dê um like e até semana que vem. Um abraço, fui! Minha moto venenosa vai passando